Prontinho. Então, como eu estava falando, essa questão que foi levantada, né, que a gente está lendo, fala sobre os doutrinadores, que na realidade é o dirigente, é o coordenador das reuniões mediúnicas, principalmente as que envolvem algum tipo de tratamento espiritual, não só desobsessão. As pessoas costumam ouvir doutrinador e pensar logo em reunião de desobsessão, mas na verdade, né, esse termo já está um pouco em desuso, né? Tem se usado mais frequentemente o esclarecedor, para tirar um pouco a ideia daquela coisa do doutrinador, é o cara que vai impor uma doutrina, né? Então isso está sendo substituído, né? Já com bastante frequência você ouve falar no esclarecedor. E quando o Vitor pergunta, né, qual seria o real papel, na importância desse esclarecedor, a gente, de imediato, sente que para ter uma pessoa coordenando, de certa forma, os trabalhos, ele tem que ter uma ligação muito íntima com a equipe espiritual, com a egrégora que está coordenando, de fato, os trabalhos, para que ele seja o porta-voz dessa espiritualidade, designando os passos, né, da reunião. Então, eu particularmente classifico, né, o doutrinador, esclarecedor, ou como quer que ele seja denominado, como um porta-voz da espiritualidade. Porque não é ele em si que coordena, que direciona, que dirige os passos da reunião. Ele apenas, através da intuição dele, vai transmitindo os desejos da espiritualidade para os outros membros da equipe, sendo que todos eles também já estão ligados e envolvidos por essa egrégora espiritual. Então, continuando aqui, alguém quer ler ou eu mesmo leio? Então, vamos lá. O doutrinador permite que a atuação da equipe mediúnica propicie o auxílio magnético a quem necessita. Desta forma, por seu intermédio, reconhecemos a efetivação de dois tipos de mecanismos mentomagnéticos. Primeiro, que os médiuns atuem em conjunto, objetivando determinada finalidade. Segundo, que ele próprio, o doutrinador, graças à sua capacidade mental de aglutinação e de propulsão, impulsiona as energias circulantes no sentido daquele beneficiado com as cargas fluídicas. Então, aqui eu só vou relembrar o que eu já falei. Tudo isso que o doutrinador faz, ele faz amparado e diretamente intuído, influenciado pela equipe espiritual. Ele não faz simplesmente da cabeça dele. Então, o doutrinador afinado com a equipe espiritual, ele é envolvido por essas energias, por essas vibrações, e capta, mesmo que ele acha, muitas vezes se pensa que o doutrinador não tem qualquer tipo de mediunidade, mas ele capta esse pensamento da equipe espiritual e dessa forma ele vai conduzindo a reunião, ele vai solicitando a esse ou aquele médium que associa ao espírito em necessidade, indica um outro médium para fazer a prece. Tudo isso ele vai fazendo, reforçando esses dois pontos que foram ditos aqui, né? Para os médiuns atuarem em conjunto e impulsionar as energias circulantes no sentido daquele beneficiado com as cargas fluídicas. Eu queria fazer um comparativo, assim, não é bem um comparativo, mas assim, esses dias, né, eu já comentei que eu dou aula para idosos e tal, né,
e nós estávamos conversando sobre a questão, está numa fase, assim, em que muita gente tá aquela coisa de voltar, porque antigamente era bom, antigamente as pessoas respeitavam mais, antigamente as pessoas era isso, aquilo, né, e eu fiz um questionamento para os alunos, no sentido assim, respeito ou medo, né, respeito ou medo, a gente tinha medo ou a gente tinha respeito? E aí a gente foi discutir isso, e aí aquela questão do, a pessoa, eu vejo assim, o esclarecedor, né, o esclarecedor, o doutrinador, ele tem que ter uma conduta, né, que determine esse respeito. Ele não, assim, eu acho que tem essa questão do espiritual, das egrégoras, mas eu acho que assim, o doutrinador, ele tem que ter uma coisa meio dessa que a gente tenha por ele um respeito, não o medo, né? Não o medo do, que o espírito, que vai acontecer, porque isso, mas assim, tem que ser aquela figura que nos transmita uma coisa, Uma porque confiança, assim, né? uma confiança, e porque assim, como eu falo assim, eu comecei muito cedo, e eu assisti pessoas, às vezes, que me deixavam, assim, que depois eu conhecia no dia a dia, não é que as pessoas têm que ser perfeitas, não é isso, mas assim, quando saía dali de dentro do centro, eram pessoas que você falava assim, mas como é que ele age assim? Como é que ele é assim? Como é que essa pessoa é assim? Né? E eu acho que essa pessoa, ela é muito difícil, eu acho que é muito difícil, porque realmente, assim, não é que eu estou querendo que a pessoa seja perfeita, veja bem, não é isso, mas o esclarecedor, eu gosto desse termo esclarecedor, porque o doutrinador me parece que é aquela pessoa que detém né, É, alto, concordo plenamente. né, um negócio lá em cima, e aí, de repente, você encontra ali, né, numa situação X, e aí aquele trabalho, às vezes, a pessoa até desanima, até a pessoa, não, peraí, ele é assim, tal, é um negócio assim meio engraçado isso, né, é meio humano mesmo. Não, meio humano de todos. Diga, Jair. Hermínio de Moraes, Hermínio Corrêa de Miranda, ele tem um livro, Diálogo com as Sombras, que ele justamente ele dá um enfoque nessa parte do doutrinador, tal como a Diva acabou de falar aí, que ele fala que o doutrinador tem que, acima de tudo, ele tem que ter o respaldo moral, ele tem que ter o querer, como nós estamos querendo a nossa evolução espiritual, mas ele é forçoso a ter essa atitude. Então ele fala uma coisa que eu achei interessante, que conforme for o espírito obsessor, ele desmancha todo o centro espírita se não tiver a luz da oração, essa coisa toda que nós já sabemos. E ele fala uma coisa que eu achei interessante, que ele fala que os espíritos do mal, das sombras, ficam perseguindo o esclarecedor em 24 horas para ver um deslize dele, para chegar na hora da doutrinação, do esclarecimento, ele vai jogar na cara dele. Então ele chega até a observar a forma como ele olha para as mulheres, tudo, ele fica sendo vigiado. Segundo palavras do Hermílio de Miranda nesse livro Diálogo com as Sombras. É isso só que eu queria acrescentar. Obrigado. Eu achei a comparação da Diva, assim, mais do que pontual, perfeita, porque é exatamente essa visão que eu tenho também, daquele professor, né, que todo mundo teve durante a sua vida, professores que foram admirados e professores que, por vários motivos, a gente não se afinizou com eles. E isso leva até dificuldade de aprendizado daquela matéria, porque você acaba desenvolvendo uma má vontade com o que ele tem que ensinar em função da figura, né? E é exatamente isso, o esclarecedor nada mais é, se a gente imaginar, uma figura muito próxima de um professor ou de um debatedor, um orientador de debate, né? De um grupo. Se ele não mostrar que ele é realmente aquilo que ele está propondo, as pessoas perdem a confiança e isso começa a gerar dúvida, incerteza, e a coisa não anda.
E isso, acho que todo mundo já passou por isso, já viu pessoas que são uma coisa, assim, no momento que estão diante de nós e quando saem, digamos, aquele trabalho, ele passa a ser outra coisa, né? Aquela coisa que a gente fala de vez em quando aqui do ser e parecer, né? Como a Diva reforçou, não é que a gente exija que alguém seja perfeito, porque nós mesmos não somos, né? A gente está num momento, pode estar muito concentrado, e no outro não precisa nem da casca de banana para escorregar e dar vexame. Mas é exatamente isso. Eu achei não só oportuna, como perfeita essa comparação com a figura do professor, que é assim, para quem não vivencia esse meio espírita, a figura mais próxima do que a gente pode entender que seja o doutrinador, o esclarecedor, o orientador, ou seja lá a forma que queiram chamar, né? Eu também prefiro muito mais esclarecedor. Concordo plenamente que a história do doutrinador é o cara que vai impor alguma coisa. Isso já me incomoda já no início do processo. A gente acaba esperando dele também. Assim, sem querer, quando o cara, a pessoa coloca lá, sou doutrinador, você já espera dele sabe, mesmo que a gente saiba que ele é humano e tudo, às vezes a pessoa, como você falou, carrega numa casquinha de banana e te desmonta. Como? Né, nisso? E aí é um termo muito forte, realmente. Continuar aqui. Então agora a gente vai para um novo questionamento do Vitor, que é o seguinte: por intermédio dos vossos esclarecimentos, melhor compreendemos o valor daqueles que se congregam em equipe para se dedicar à prática da mediunidade assistencial, que é, de certa forma, o que nós fazemos aqui. A gente se congrega numa equipe, desculpa, e o que a gente faz não deixa de ser uma prática de mediunidade assistencial, porque a gente lança aquilo que a gente capta, mesmo que inconscientemente, buscando o melhor de tudo que está ao nosso redor. Por outro lado, há médiuns portadores de reconhecida ostensividade que se propõem a tratar o enfermo supostamente acometido de transtorno espiritual, muito embora se decidam pelo isolamento no exercício da mediunidade curativa, não levando em conta o auxílio que poderiam receber tanto da equipe mediúnica quanto dos bons espíritos. O que se poderia dizer sobre o desempenho desses médiuns ostensivos, que desprezam o trabalho do grupo mediúnico nas tarefas de auxílio aos necessitados? Lancelin responde da seguinte forma: o orbe terreno, em seus múltiplos planos de vida, precisa de grupos coesos em propósitos beneficentes. A atuação em grupo é o fator que viabiliza a perfeita condição dos atendimentos. O tônus vibratório de uma determinada faculdade mediúnica exercitada em conjunto só é verdadeiramente frutífero quando lastreado em trabalho harmônico com os demais componentes. Não existe individualidade privilegiada, mas sim uma coletividade operacional que se desempenha com o Cristo. Bom, eu achei muito interessante, né? Porque eu conheço vários médios assim de uma mediunidade bem ostensiva que não é que se isolaram, né? Mas assim, eles saíram do contato com grupos e muitos criaram a sua casa espírita, né? Onde ele é tudo, ele é o dirigente, é o médium principal, é o doutrinador,
Eu acho que quem vivencia o mundo espírita já deve ter conhecido algumas pessoas assim. E o que ele fala aqui é muito interessante, assim, e me alegra muito, né? Porque vem de encontro ao que a gente faz, né? Porque a gente poderia estar cada um individualmente se interiorizando, orando, tentando mentalizar para o mundo melhor. Teria um certo efeito? Sim, com certeza. Mas quando a gente se une, um completa o outro, um apoia o outro, um sustenta o outro. E aqueles pequenos defeitos que individualmente podem atrapalhar são que acolhidos e diluídos pelo grupo. Então fica tudo mais coeso, mais harmônico, mais perfeito. E essa função do grupo, para mim, é fundamental. Diga, Djair. Eu endosso tudo que você está falando por experiência própria, como estou aqui. Porque quando você participar desse grupo, eu também tive um crescimento interno, entendeu? Um crescimento da forma como vocês fazem a mentalização, um crescimento como vocês fazem radiação, o crescimento da interatividade, entendeu? Tudo isso, não só o grupo cresce, mas também como seus integrantes também crescem. É isso só que eu queria acrescentar. Um aprende com o outro também. Oi, Glaucinha, fala aí. Não consigo, tá muito barulho. Um aprende com o outro. Ah, com certeza. Porque muitas vezes aquele defeitinho, isso eu estou falando por mim, né? Aquela dificuldade que você tem, você vê alguém no grupo que lida de uma forma muito melhor e você para pensar, poxa, eu estou vendo aqui que a dificuldade é a mesma, mas por que ele lida tão fácil, tão bem com aquilo? Eu não. Por que ele faz de diferente? A gente observa e a gente aprende muito um com o outro. Justamente nesse ponto de você se espelha, porque cada um aqui, queira ou não, a gente acaba se espelhando. Eu me espelho na Diva, no José, na Maria José, na Sânia, no Djair, na Fernanda, na Gláucia. Agora tem que falar o nome de todo mundo para ninguém ficar mal da Paula, da Solange. Tem mais alguém escondido aqui que eu não sei quem é. José. Ah, o José. Então a gente Eu acho acaba... meio... Diga. Não, pode falar. É porque eu acho incoerência quando se fala no meio espiritual de ser individualista, quando a gente fala de somos todos um. Para mim é meio incoerente, porque se somos todos um, eu não tenho como não estar com o todo. Eu não tenho como não ser esse todo, não me ver sendo esse. Claro que a gente, quando as pessoas tendem, né, é tão interessante a gente falar nós, quando a gente fala nós por bem, tá todo mundo dentro do nós. Quando a gente fala nós para alguma coisa, né, que nós fazemos uma coisa errada, não, eu não faço isso, o outro é que faz, né, mas assim, mas somos nós, né, é muito difícil, realmente, eu consegui entender isso, assim, no meio espiritual, o individualismo, porque a gente está, primeiro, somos todos um, né, e depois a gente também está trabalhando para o todo. Então, assim, se separar é ir contra todo esse trabalho que a gente vê, né, que a gente fala, que a gente luta. Eu vejo assim, né, incoerente às vezes. Vai, Jair. Eu não me lembro mais, mas tem um provérbio de Jesus que fala que aquele que se reúne um e dois em meu nome, ou seja, conjunto. Então, pegando esse gancho que a Diva acabou de falar, aquilo que você falou também, o médium ou qualquer aquela pessoa que queira se isolar, ele torna-se mais passivo de forças das sombras, porque ele está sozinho, então ele é mais fácil de ser manobrado.
também tem essa desvantagem, tá? É só isso que eu queria acrescentar. Essa coisa é exatamente isso que eu penso também. E sempre me incomodou muito aquela história do trazem um problema aí o super médium levanta, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma meta. Eu, né? Ele já começa as frases com eu. Não, eu vou fazer. Isso sempre me incomodou muito. Eu já cruzei com algumas pessoas assim pelo caminho. E isso é muito presente justamente quando isso acontece. O médium se isola numa falsa impressão de que quando ele está isolado, ele consegue se conectar melhor com a sua equipe espiritual, com seus mentores. E não é assim que acontece muitas vezes. Porque a gente agora está aqui um olhando para o outro, está reunido, mas mais tarde, na hora de deitar, a gente for fazer uma oração, a gente pode nem perceber, mas pode estar exatamente as mesmas pessoas ao redor, intimamente ligadas mentalmente, e todo mundo trabalhando, focado naquilo, e a coisa funciona, e dá uma falsa impressão, eu mentalizei, eu consegui fazer uma vibração boa, mas nunca é individual, nunca. Nós sempre estamos ligados a uma equipe espiritual e a equipe encarnada que a gente realmente, de fato, é ligada. Vocês podem ter certeza, e isso eu afirmo sem medo de errar. Muitas das vezes que a gente se recolhe individualmente, a gente está associado com alguns dos componentes desse grupo. Mesmo que a gente não perceba, e mesmo que aqueles que se associaram também não percebam. Isso é uma união que é muito forte, que extrapola muito a nossa capacidade de compreensão, os nossos horários terrenos, os nossos hábitos. Então, vocês podem ter certeza, quando qualquer um de nós aqui se prepara para fazer uma meditação, uma oração, ou vai pedir por alguém que soube, teve notícia, que precisa de ajuda, automaticamente, alguns de nós somos ligados a quem vai dar a partida daquele processo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Sabe, eu não preciso pedir, Diva, mentaliza comigo. Fernanda, eu vou fazer uma oração aqui. Vai no automático. Quando um de nós se recolhe para expandir o bem, o amor que é depositado em cada um de nós, os outros se aproximam mais. Já são 8h28, não vou nem começar outra pergunta. Aliás, eu vou ler só a pergunta para a gente saber do que trata. A gente volta nela. Pequenininha, dá para ler. Então, para a semana que vem, a pergunta do Vitor vai ser a seguinte. Ao referenciarmos o trabalho mediúnico em grupo, obviamente englobamos os médiuns falantes, os psicógrafos, os magnetizadores encarregados da fluidoterapia, os chamados médiuns de apoio e os esclarecedores, todos integrados na equipe coesa em perfeita sintonia com os mentores espirituais. Mas gostaríamos, no entanto, de conhecer um pouco mais a respeito do papel desempenhado pelo doutrinador, considerando a dinâmica mentomagnética que o torna instrumento de real valor no âmbito de uma reunião mediúnica desobsessiva. Aí aqui ele vai falar especificamente, né, ele quer saber sobre o papel na reunião desobsessiva. Que isso vai ficar para as cenas dos próximos capítulos. Mas é essa união que faz com que a coisa funcione. É essa união que faz com que esse trabalho se perpetue.
É essa união que faz com que cada um tenha aquele dia que não, hoje eu vou participar. Não é porque você precisa, é porque o grupo precisa de você e você sente isso. Então, cada um de nós, quando acorda, não, hoje eu vou participar, não é porque você acha que aquele dia é mais interessante ou é mais importante. É porque naquele dia a espiritualidade te manda um convite nominal. Hoje nós precisamos de você, vai lá. E a gente percebe isso sem ter que ler o convite, a gente sente e vem. E quando a gente vem, tudo funciona melhor. E não funciona melhor para a gente, não, para quem veio. Porque esse não é o objetivo da gente quando vem aqui. Funciona melhor para aquilo que precisa ser atendido, para aquela imensidão de espíritos que comparecem junto conosco aqui para ouvir o nosso comentário, para sentir as nossas vibrações, para receberem um pouco daquele sentimento que aqui a gente emana com mais fluidez, com mais tranquilidade. Fernanda, você ia falar alguma coisa? Isso, eu ia comentar que quando a gente está reunido, a gente tem mais força mesmo. E às vezes a gente não está buscando, a gente não tem esse sentimento de estar buscando alguma coisa para a gente. A gente vem, a gente participa, a gente emana, né, o amor, a irradiação, e aquilo reverbera durante o dia para outras pessoas as quais a gente também convive. É isso que eu sinto, sabe? Às vezes uma palavra, uma leitura, um comentário que foi dito aqui com a gente, né, no nosso encontro, a gente utiliza durante o dia, em alguma situação corriqueira, né, rotineira, para outras pessoas. Então, assim, é uma coisa muito maior que a gente está aqui não apenas se beneficiando, mas a gente está também oferecendo esse encontro, esse aprendizado no nosso dia a dia, né? Eu sinto muito isso. Muito mesmo.